Durante aquela tarde, o céu parecia desabar sobre a terra. As nuvens pesadas se moviam rápidas e o vento soprava com uma força que arrancava galhos e dobrava as cercas. Bento, acostumado com a solidão, estava no celeiro, tentando proteger os animais do temporal. O barulho da chuva forte, batendo no telhado, abafava qualquer outro som, até que um relinchar distante o fez parar. Seu cavalo, alvoroçado, puxava as rédeas em direção ao rio. Algo lá fora chamava a atenção do animal, e mesmo relutante, Bento seguiu. Encharcado até os ossos, ele caminhou pelo pasto enlameado. O vento cortava o rosto e cada passo afundava no barro. Quando chegou à beira do rio, viu algo diferente entre as pedras e os galhos arrastados pela correnteza. Um corpo. Por um instante, achou que fosse apenas um tronco, mas logo percebeu o movimento fraco de um braço. Correu até lá e se abaixou, vendo uma mulher quase inconsciente, vestida com trajes de palha e colares de sementes. O rosto estava machucado e o sangue se misturava à chuva. Sem pensar, Bento a ergueu nos braços. O corpo dela estava frio e leve, quase sem vida. Levou-a até a casa grande, um casarão antigo e vazio, onde apenas o som do fogo e o estalar das madeiras enchiam o espaço. Colocou-a sobre a cama e, com mãos trêmulas, limpou a lama de seu rosto. A pele morena e os traços finos denunciavam sua origem indígena. Durante horas, ela permaneceu imóvel, respirando com dificuldade. Bento acendeu uma lamparina e ficou ao lado, observando, como se temesse que o sopro de vida se apagasse a qualquer momento. Preparou um chá, molhou um pano e o colocou sobre sua testa. Era a primeira vez, em muitos anos, que alguém estava ali, debaixo do mesmo teto que ele. A madrugada passou lenta. Do lado de fora, a tempestade cessou, deixando apenas o som do gotejar nos beirais. Quando o dia clareou, a mulher abriu os olhos. Seu olhar, escuro e profundo, o encarou por um breve instante antes de desviar. Ela tentou se sentar, mas uma dor aguda a fez gemer. Calma, murmurou Bento, a voz rouca de quem fala pouco. Você se machucou. Fique quieta. Ela o observou com desconfiança, respirando com dificuldade. Onde estou? Perguntou em português hesitante. Na minha fazenda. Te encontrei perto do rio. Ele serviu um pouco de água num copo e aproximou. Beba. Ela tomou um gole e, por um momento, pareceu relaxar. Depois olhou em volta, reparando na simplicidade do lugar. As paredes rústicas, os móveis gastos, o chão de madeira antiga. Tudo ali parecia parado no tempo, como o próprio dono. Eu sou Arani, disse ela, com a voz baixa. Preciso ir embora. Bento balançou a cabeça. Está fraca. Fica até melhorar. A índia hesitou, mas não tinha forças para discutir. Apenas deitou novamente, virando o rosto para o outro lado. Ele ficou ali por alguns instantes, observando o modo como ela respirava, antes de se afastar e sair da casa. Nos dias seguintes, Bento seguiu com a rotina de sempre, mas algo dentro dele havia mudado. Cada vez que passava pela porta do quarto, sentia o impulso de olhar, de saber se ela estava acordada. Arani dormia muito, às vezes murmurava palavras em sua língua, e ele, mesmo sem entender, ficava escutando. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, Bento pensava em como aquela mulher fora parar ali. Há quanto tempo vivia sozinha, como ele? Será que também conhecia o peso da solidão? 2 dias depois, ela acordou mais forte. Ao ver Bento no alpendre, cortando lenha, foi até ele, ainda apoiando-se na parede. Por que me ajudou? Perguntou. Ele parou por um instante, surpreso com a pergunta. Porque precisava. Você não tem medo de mim? Bento soltou um pequeno sorriso. Eu tenho medo de muita coisa, moça, mas de gente ferida não. Ela pareceu refletir, olhando para o chão. Havia algo em seu olhar, uma mistura de gratidão e tristeza.
Voltou para dentro sem dizer nada, e Bento ficou ali, observando o caminho que ela deixara. Naquela noite, ao ver o fogo aceso na cozinha e o som leve da voz dela, entoando um canto antigo, Bento percebeu algo que nunca imaginara. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia sozinho. E mesmo sem entender o que estava nascendo dentro dele, soube que sua vida, desde aquele dia de tempestade, jamais seria a mesma. Nos primeiros dias, o convívio era feito de pequenos gestos. Bento deixava comida à beira da cama, e Arane, em sinal de gratidão, cuidava das feridas dos animais, limpava os utensílios e acendia o fogo antes que ele acordasse. Nenhum dos dois falava muito, mas havia um entendimento silencioso entre eles, um respeito que crescia com o tempo. Arane, mesmo machucada, irradiava uma força tranquila. Quando Bento voltava do campo, coberto de poeira e cansaço, via-a sentada perto do fogo, preparando raízes e folhas para chás. Ela conhecia plantas que ele nunca vira antes. Usava-as para aliviar dores, tratar febres e espantar maus espíritos, como dizia com simplicidade. A casa, antes fria e esquecida, começou a ganhar outro ar. O cheiro de ervas se misturava ao da lenha, e até os cães pareciam mais calmos com a presença dela. Bento, no entanto, não sabia lidar com aquela mudança. Evitava olhar diretamente para Arane, temendo que ela percebesse algo que ele mesmo não conseguia entender. Certa tarde, ao vê-la penteando os longos cabelos escuros na varanda, desviou o olhar, envergonhado. Era bonito o modo como ela se movia, leve, natural, quase em harmonia com o vento. Mas dentro dele crescia um desconforto, não por ela, mas por si mesmo. Nunca aprendera a lidar com a presença de uma mulher, muito menos com o sentimento novo que o fazia perder o sono. Arane percebia, observava-o de longe, reparando em cada gesto contido, em cada tentativa frustrada de se esconder. Um homem que vivia como sombra, acostumado a não ser visto, agora era forçado a encarar alguém que o via por inteiro. Certa noite, enquanto Bento ajeitava o lampião no canto da sala, ela perguntou com naturalidade: "Por que você vive sozinho?" Ele hesitou antes de responder. "Porque é mais fácil assim." "Fácil?" Ela arqueou as sobrancelhas. "Viver sem ninguém é fácil." Bento respirou fundo. "Tu é o que me restou." Arane o fitou por um longo tempo, e então desviou o olhar. "Os rios não nascem sozinhos, Bento. Sempre há uma nascente." A frase ficou ecoando dentro dele como uma prece. Nos dias que seguiram, ela passou a ajudá-lo nas tarefas. Plantavam juntos, colhiam, arrumavam cercas. Às vezes, ela o fazia rir, um riso contido, quase esquecido, que saía com vergonha, mas trazia leveza ao ar. Bento começou a sentir prazer nas pequenas conversas, nas histórias que ela contava sobre o povo dela, sobre os espíritos da floresta e as lendas que cercavam o rio. Ele a ouvia em silêncio, tentando entender como alguém que sofrera tanto ainda conseguia falar com tanta paz. Em uma dessas conversas, Arane contou que sua tribo havia sido atacada por garimpeiros em busca de ouro. Muitos fugiram, outros desapareceram. Ela escapou por pouco, levando apenas um colar de sementes que pertencia à mãe. "Não tenho mais para onde voltar", confessou com os olhos marejados. "Tudo o que sobrou está aqui", disse tocando o próprio peito. Bento não soube o que responder. Apenas se aproximou, oferecendo-lhe uma manta. Foi a primeira vez que suas mãos se tocaram, ainda que brevemente. A pele dela era quente, viva, diferente de tudo que ele conhecia. Naquela noite, enquanto ela dormia, Bento ficou do lado de fora, olhando o céu. Pensava em como a vida podia mudar tão de repente. Durante anos, acreditou que nasceria e morreria sozinho. Agora, sentia medo de que o destino lhe tirasse aquilo que acabara de encontrar.
O tempo foi passando e a casa, antes muda, ganhou sons novos. O barulho dos passos dela, o tilintar dos utensílios, o canto suave que Arani entoava ao amanhecer. Certa tarde, ele entrou sem avisar e a encontrou pintando símbolos no batente da porta. Para proteger, disse ela sorrindo. A casa sente quando o coração muda. Bento ficou olhando, sem saber o que dizer. Pela primeira vez percebeu que aquele lugar, antes um abrigo vazio, agora tinha alma. Pouco a pouco, o medo que ela sentia dos garimpeiros foi se transformando em confiança, e o medo que ele sentia de si mesmo começou a se dissolver. Ainda assim, havia um muro invisível entre os dois, o muro erguido por anos de solidão, vergonha e silêncio. Numa noite fria, o vento soprou forte e o vidro da janela se partiu. Arani acordou assustada e Bento correu até o quarto. Ela estava tremendo, mais de lembrança do que de frio. Ele a cobriu com o cobertor e, sem saber o que fazer, ficou parado ao lado da cama. — Você também tem pesadelos? Perguntou ela sem abrir os olhos. — Tenho, mas não costumo contar. — Então não conte, só fique. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ele ficou. Sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em muitos anos, deixou-se ficar próximo de alguém sem medo, sem pressa. Arani adormeceu de novo e ele permaneceu ali, observando o rosto sereno dela. Sentiu uma calma que jamais conhecera. A mesma calma que antecede algo grande, algo que muda tudo. Naquela madrugada, Bento entendeu que a presença dela não era um acaso, mas um chamado. Um lembrete de que até o coração mais endurecido pode florescer quando encontra quem o escute em silêncio. A chuva caía pesada, tamborilando no telhado do celeiro como uma sinfonia desordenada. Lá dentro, o cheiro de feno úmido se misturava ao perfume de terra molhada. Arani, com os cabelos grudados ao rosto, ria da tentativa desajeitada de Bento de tirar água das botas. Era um riso limpo, cheio de vida, que iluminava o ambiente e fazia o coração dele bater de um jeito que desconhecia. — Faz tempo que não chove assim, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo. — Faz tempo que você não ri assim, retrucou ela, ainda sorrindo. Bento desviou o olhar, fingindo arrumar as ferramentas. Não estava acostumado com aquela leveza. Em tantos anos, não sabia o que era ser olhado com ternura, sem julgamento, sem piedade. Arani se aproximou, tirando do ombro dele um fio de palha. O gesto simples o deixou sem chão. O toque, mesmo breve, queimava mais do que o fogo da lareira. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo apenas o barulho da chuva. Arani o observava como quem estuda um segredo. Via naquele homem uma mistura rara de força e fragilidade. Ele carregava o peso da solidão como quem carrega uma cruz, e ainda assim havia doçura no modo como cuidava das coisas vivas. — Bento, ela disse suavemente, por que esconde tanto o rosto? Ele respirou fundo. — Porque é feio de ver. — Eu vejo, respondeu ela, aproximando-se mais. E não há nada feio no que é verdadeiro. As palavras ficaram suspensas no ar, e por um instante o tempo pareceu parar. A chuva lá fora virou um sussurro distante. Quando ela levantou a mão e enxugou a água do rosto dele, Bento recuou, quase instintivamente. Estava tremendo. Arani, então, segurou suas mãos firmes e o olhou nos olhos. Ninguém te tocou porque ninguém viu o homem que você é. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras abrissem uma ferida antiga, mas também trouxessem cura. Era como se algo preso dentro dele há anos finalmente respirasse. Não respondeu. Apenas ficou ali, sentindo o calor das mãos dela, o perfume de terra e erva que vinha de sua pele. Depois disso, nada mais foi igual. Os dias seguintes pareciam mais claros. Bento acordava cedo, mas agora havia expectativa no olhar. Arani cuidava do pomar e ele sempre dava um jeito de passar por perto só para vê-la trabalhar.
Às vezes fingia estar verificando a cerca, mas o olhar denunciava outra coisa. Arani percebia e sorria, um sorriso leve, cúmplice, que o deixava sem palavras. Certa manhã, ela o chamou para ajudá-la a preparar o solo para novas plantações. Enquanto trabalhavam lado a lado, Arani começou a falar sobre as lições que aprendera com os anciãos de sua tribo. Tudo que nasce precisa de cuidado, disse ela, apertando a terra entre os dedos. O amor também é uma semente. Bento, suado e calado, continuou cavando, mas as palavras dela o acompanharam o dia inteiro. Quando o sol começou a cair, ele olhou para o horizonte e percebeu que, pela primeira vez, sentia-se em casa. À noite, sentaram-se próximos ao fogo. Arani ensinou-o a ouvir o som do vento como se fosse uma conversa entre espíritos antigos. Ele, em troca, mostrou a ela o modo como se escolhia o melhor solo para o plantio e como reconhecer o canto das corujas. Duas existências tão diferentes se entrelaçavam com naturalidade. Com o passar dos dias, o vínculo entre eles se tornou algo que dispensava palavras. Havia uma harmonia silenciosa no modo como se moviam dentro da casa. Quando Arani cozinhava, Bento partia lenha. Quando ele se calava demais, ela o chamava para caminhar. Um completava o espaço do outro. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Arani pediu que ele a levasse ao rio, o mesmo rio onde ela fora encontrada. Bento hesitou, mas aceitou. Lá, à beira da água, ela se ajoelhou e agradeceu aos espíritos pela segunda chance. Depois, olhou para ele e disse: "Eu achava que nunca mais teria um lar, mas agora entendo que, às vezes, o lar é uma pessoa." Bento sentiu um nó na garganta. Não sabia responder, apenas estendeu a mão e a ajudou a levantar. Foi o primeiro gesto consciente de carinho entre eles, simples, mas cheio de significado. A partir daquela noite, as conversas se tornaram mais longas. Arani contava histórias sobre constelações e espíritos protetores, e Bento, fascinado, ouvia até o fogo virar brasa. Às vezes, ela o fazia fechar os olhos e apenas sentir o mundo, o som do vento, o cheiro da chuva distante, o calor do próprio corpo. Aos poucos, ele aprendeu a escutar não apenas o que vinha de fora, mas o que nascia dentro de si. E assim, sem pressa, o fazendeiro que um dia acreditou estar condenado à solidão começou a mudar. Deixou de fugir dos próprios sentimentos, deixou que o riso voltasse, que a ternura o tocasse. E quando olhava para Arani, sabia, ainda sem entender, que tudo que vivera até ali havia sido apenas o caminho para encontrá-la. Duas almas perdidas, agora em harmonia. Duas existências cansadas que se descobriram inteiras na presença uma da outra. O amor, enfim, começava a germinar no coração da fazenda. A calmaria que envolvia a fazenda parecia frágil demais, como se o vento pudesse quebrá-la a qualquer instante. Arani sentia isso no ar. Os pássaros sumiram das árvores e os cães andavam inquietos, farejando o nada. Uma noite, enquanto preparava o jantar, ouviu um barulho distante, o trote de cavalos abafado pela mata. Correu até a janela e viu luzes se movendo entre as colinas. O coração dela gelou. Reconhecia aquele brilho, aquela sensação. Eram eles, os mesmos homens que haviam destruído seu povo. Quando contou a Bento, ele ficou em silêncio por longos segundos. O olhar firme, acostumado a enfrentar tempestades, agora refletia preocupação verdadeira. "Quantos?" perguntou sem levantar a voz. "Uns 4, talvez 5. Um deles. Eu conheço o andar. É o homem que jurou me encontrar." Arani respirava com dificuldade. "Se ficarmos aqui, eles vão nos achar." Bento andou pela sala, pensativo. "Se fugirmos, vão nos caçar. Se ficarmos, eu posso lutar." E então, com calma, decidiu: "Você vai para o moinho. Lá ninguém entra sem que eu permita."
Arani tentou protestar, mas ele ergueu a mão. Eu sei o que estou fazendo. Com o cair da noite, Bento começou a preparar o terreno. Reforçou as portas, apagou as luzes da casa e espalhou óleo perto da cerca, caso precisasse atear fogo. Pegou a velha espingarda que herdara do pai e, com o coração apertado, acompanhou Arani até o moinho abandonado, escondido entre as árvores. Ah, fique aqui. Ele ajeitou uma manta no chão. Se ouvir tiros, não saia por nada. Ela o segurou pelo braço. Bento, se eles te machucarem, eu... Shhh! Ele a interrompeu, colocando a mão sobre o rosto dela. A gente já passou da fase de ter medo. O olhar dos dois se prendeu por um instante. Arani quis dizer o que sentia, mas as palavras não vieram. Apenas encostou o rosto no peito dele, sentindo o som do coração batendo rápido. Ele a abraçou com força, como quem se despede do mundo. Horas depois, o primeiro disparo cortou o silêncio. Os garimpeiros haviam chegado. A lua iluminava o campo, revelando sombras que se moviam entre os currais. Bento esperou que se aproximassem e, com precisão, atirou contra o primeiro. O som ecoou pela noite. Os outros se espalharam, gritando. A fazenda virou um campo de guerra. Arani, escondida, ouvia tudo. Os tiros, os gritos, o som de madeira quebrando. Seu corpo tremia. Mas o medo logo deu lugar a uma coragem antiga, herdada do sangue de seus antepassados. Pegou uma faca e esperou o momento certo. Bento lutava com tudo o que tinha. Um dos homens conseguiu invadir o curral, mas foi atingido por uma das armadilhas que ele preparara. Ainda assim, eram muitos, e Bento estava sozinho. Um tiro rasgou o ar e o atingiu no ombro. Caiu de joelhos, arfando, mas se levantou cambaleando. Gritou com raiva, atirou de novo, até que o último invasor fugisse, arrastando os feridos. Quando o silêncio voltou, ele cambaleou até a cerca, segurando o ferimento. A vista escurecia. Foi então que ouviu passos correndo pela grama. Arani surgiu, com os olhos cheios de lágrimas e o corpo trêmulo. "Bento!" gritou, caindo de joelhos ao lado dele. Ele tentou sorrir, mas o sangue escorria pelo peito. "Eu disse para ficar no moinho. Eu não ia te deixar morrer sozinho." Ela pressionou o ferimento desesperada. "Fica comigo, por favor." Bento respirou fundo, lutando para não fechar os olhos. "Agora eu sei", murmurou com dificuldade. "Sei o que é o amor. E não é como imaginei. Não dói, Arani. É bonito." Ela chorava, segurando o rosto dele, sujo de lama e sangue. "Não fala assim. Você vai viver, ouviu? Vai viver comigo." Os vizinhos, alertados pelos tiros, chegaram pouco depois. Encontraram os dois caídos no campo, envoltos pela luz fria da lua. Levaram Bento de volta à casa, onde Arani, sem descansar, passou dias cuidando dele. Ela preparava cataplasmas com ervas, trocava as ataduras, murmurava cânticos em sua língua ancestral. Às vezes Bento delirava, chamando o nome dela. Outras vezes, apenas ficava em silêncio, observando o teto. Arani não o deixava por um segundo sequer. Quando, enfim, ele abriu os olhos e a viu sentada ao lado, o rosto cansado, mas o olhar firme, esboçou um sorriso fraco. "Achei que tinha ido embora." Ela segurou a mão dele. "Eu prometi que não ia te deixar." Bento virou o rosto, fitando o sol que entrava pela janela. Lá fora, a fazenda estava diferente. As marcas da luta ainda estavam por toda parte. Cercas quebradas, chão queimado, janelas rachadas. Mas havia paz. Uma paz construída à custa de coragem e amor. Nos dias seguintes, os garimpeiros foram caçados pelos moradores da região. O homem que jurara capturar Arani desapareceu no mato e nunca mais foi visto. Bento, ainda fraco, sentava-se na varanda, olhando Arani caminhar entre as plantações. Ela andava com firmeza, como quem sabia que pertencia àquele lugar. Ele, observando-a sob a luz do entardecer, pensava que se o amor tinha forma, era aquela. Uma mulher que transformara medo em esperança, dor em vida.
E naquele silêncio sereno, o fazendeiro entendeu. A solidão que o acompanhara por tantos anos não era mais um fardo, era apenas a lembrança do tempo que existia antes dela. Os anos passaram como as estações que mudavam o rosto da fazenda. Onde antes havia apenas terra seca e silêncio, agora floresciam 1000 cores e sons. O canto dos pássaros substituiu o vento frio que antes sussurrava solidão pelas janelas. As árvores, que Bento plantara com arame, agora ofereciam sombra e frutos. A casa, outrora escura e vazia, se enchia com o riso das crianças e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Arane se tornara o coração daquele lugar. Acordava cedo, banhava-se no rio e voltava com flores entre os cabelos e o pequeno Miguel correndo atrás dela, rindo. Bento, já com o rosto marcado pelo tempo, via nela a mesma força serena de antes. Cada gesto dela carregava algo sagrado. A maneira como tratava os animais, como falava com a terra, como acalmava os filhos com uma canção antiga em sua língua. Ele aprendeu com ela a escutar o mundo de outro modo. Já não via o trabalho da roça como fardo, mas como oração. Cada planta que crescia era lembrança do dia em que quase perdera tudo. Às vezes, quando o sol se punha, Bento se pegava sorrindo sozinho, lembrando da primeira vez que ouvira o riso de Arane dentro do celeiro, ou do jeito como ela o fez acreditar que podia ser amado. Os vizinhos que antes o evitavam, agora vinham com frequência. A fazenda de Bento se tornara um refúgio para quem precisava de ajuda. Arane recebia todos com a mesma generosidade que um dia Bento tivera com ela. Preparava remédios, oferecia abrigo, ensinava as mulheres a colher ervas e a fazer tinturas. Muitos diziam que ela tinha algo de curandeira, algo que vinha das florestas e do silêncio dos rios. Os filhos cresceram nesse ambiente de amor e simplicidade. Miguel, o mais velho, herdara o olhar sereno do pai e a coragem da mãe. Gostava de cavalgar pelos campos e ajudar nas plantações. A pequena Aurora, de cabelos escuros e curiosidade infinita, vivia descalça, explorando cada canto da fazenda. Era ela quem, todas as noites, pedia ao pai que contasse a história da chuva, como chamava o dia em que Arane apareceu. Bento sempre atendia ao pedido, sentava-se perto do fogo, o rosto iluminado pelas chamas, e começava. Era uma noite de tempestade. Eu pensei que o mundo ia acabar, dizia, fingindo mistério, enquanto os olhos das crianças brilhavam. Mas o que chegou naquela chuva não foi o fim. Foi o começo de tudo. Arane ouvia, sentada ao lado dele, sorrindo em silêncio. Sabia que aquelas palavras eram mais do que uma história, eram um lembrete, um testemunho de que até o mais duro dos destinos pode florescer quando o amor chega, mesmo que de forma inesperada. Às vezes, Bento caminhava até o rio, o mesmo onde encontrara Arane quase sem vida tantos anos antes. O reflexo da água mostrava o rosto envelhecido, mas tranquilo. A cicatriz ainda estava lá, mas já não pesava. Ele passava os dedos sobre ela e lembrava do dia em que Arane disse que não havia feiura no que é verdadeiro. Agora entendia. As marcas, tanto as da pele quanto as da alma, eram apenas provas de que ele viveu. Numa tarde dourada, Bento e Arane sentaram-se juntos sob a grande figueira que plantaram no primeiro ano, após o ataque dos garimpeiros. As crianças brincavam mais adiante, rindo alto. Bento segurou a mão dela e disse baixinho: "Eu achava que o amor era coisa de gente que nasceu para ter sorte, mas era só medo, medo de nunca ser visto." Arane apoiou a cabeça em seu ombro. "O amor não escolhe quem merece. Ele só chega quando o coração está pronto para escutar." O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de lembranças, de promessas cumpridas, de tudo o que resistiu. O vento soprou leve entre as folhas, como se abençoasse aquele momento. À noite, a família se reunia ao redor da fogueira. As estrelas brilhavam alto, refletindo no olhar curioso das crianças. Arane contava antigas histórias de sua tribo,
e Bento ouvia, fascinado, como se fosse a primeira vez. Quando os pequenos adormeciam, ele a olhava com a mesma admiração de sempre. O tipo de amor que não envelhece, apenas se aprofunda. O tempo que um dia fora inimigo, agora era um velho amigo. Cada ruga no rosto de Bento era um traço da vida compartilhada. Cada risada das crianças, um lembrete de que a solidão fora vencida. Numa dessas noites, Miguel perguntou: "Pai, o que é amor?" Bento pensou por um instante, olhou para Arane e respondeu: "É quando o coração encontra casa." Arane sorriu, os olhos marejados. Ele a abraçou, sentindo o calor familiar de quem já dividiu dor e 1000 renascimentos. E assim, naquela fazenda que um dia foi símbolo de solidão, agora reinavam vida, riso e ternura. O vento que antes trazia lembranças tristes, agora carregava o som das crianças correndo pelo campo, o farfalhar das folhas, o murmúrio do rio que nunca deixou de correr. O mesmo rio que um dia trouxera o amor para Bento e mudara o destino de todos. Sob o céu imenso do sertão, a história do fazendeiro solitário e da Índia livre se tornara lenda. E quem passava por ali jurava que, nas noites de chuva, ainda podia ouvir o eco de um riso suave vindo do celeiro. O riso que começou tudo.